as relações que existem também entre as crianças. É todo um mundinho mesmo. Eles todos gostam de um troço, de uma música. Meio que todo mundo gosta da mesma música. Meio que todo mundo gosta de assistir a mesma coisa. Todo mundo se veste meio parecido. E os interesses são muito, muito parecidos também. Os jogos que eles curtem e tal. E eu tento deixar ela... Olha, eu sou como se fosse eu tento ser como se fosse um guru, talvez. Tipo, vem falar comigo tudo que você tem dúvida, sabe? Aí. Tudo que você quer saber e pode falar. E uma das coisas que eu acho que eu tenho conseguido e que me dá até um pouco de orgulho a gente conversa bastante, sabe? A gente fala sobre... Eu não sei coisas que eu não sei se eu falaria com os meus pais, com a idade delas, sabe? Então, é bem maneiro. Criar essa referência. Meu pai é meu referencial, confio nele, acredito nele. Porque se meu pai não sabe, também ele diz, eu vou procurar, vou tentar entender, vou pesquisar. Não eu tenho todas as respostas, tenho algumas. Nossa, eu tenho muito medo desse lance de ter todas as respostas. É um horror, é porque não tem quase nada, né? É a tal história, aquela frase famosa, antiga, né? Sei que nada sei, né? Pois é. Eu sei que eu sei um pouquinho. Buda uma vez chegou no meio do mato, lá ele ficava no mato, morava na floresta, né? Então ele pegou um monte de folhinha que estava ali no chão e os discípulos falando, me ensine, mestre, ensine. Disse assim, vocês acham que tem bastante folhas aqui na minha mão? Não, tem bastante sim. Mas em relação a toda a floresta, tem muito? Não, tem só um pouquinho. Disse assim, o que eu tenho a ensinar para vocês é esse pouquinho. Mas não se esqueçam que tem muito mais. E que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Tem sempre algum aspecto que a gente não percebeu, que não viu, né? E que a gente pode crescer com eles, né? O tempo inteiro. E isso acho que à medida que você vai tentando conhecer mais e você vai tomando nota das coisas que você não sabia que você não sabia. E eu acho que é esse o sentimento que queria passar no Eu Sei Que Nada, Só Sei Que Nada Sei. Que cara, quanto mais eu tento, eu vou descobrindo que há coisas que eu não sei. E quem sabe, como é que eu faço para chegar o mais perto possível disso? Então é uma busca, e assuntos que são complicados, né? Porque, por exemplo, sei lá, Deus existe, né? As complexidades, né? Pois é. Que a gente quer reduzir bem fácil. Existe e não existe. Para mim existe, para você não existe, está tudo bem. Pois é. Mas existe de que forma? O que você chama de Deus? E eu pergunto às pessoas, o que você chama de Deus? Eu já pensei um tanto sobre isso, sabe? E eu acho que eu chamo de Deus as possibilidades que existem. Deus está nas possibilidades que existem. Eu não consigo explicar isso muito bem, o que eu quero dizer, mas é uma parada assim, emana de Deus tudo que é possível, sabe? E existe tanta coisa possível que é fascinante. Então, inclusive, tem muita coisa que a gente não sabe que é possível ainda. Por que eu acho isso? Porque, vamos lá, existem regras que elas estão no universo inteiro, né? Pelo menos até onde a gente consegue observar. Né? Porque, talvez... Mas, a gente faz uma boa ideia de como funciona a gravidade. A gente faz uma boa ideia de como funciona a velocidade da luz, que são umas constantes e tal. Então, eu acho que essas regras do jogo é o que eu chamo de Deus. Sabe? Então, eu não sei te dizer, por exemplo, se eu acho que Deus está dentro ou fora do universo. Talvez a gente vá para um pouco longe demais nesse papo. Mas... Talvez seja todo o universo. Então, eu não sei. Pode ser, né? Mas, assim, a beleza das coisas que são possíveis é onde eu vejo Deus o tempo inteiro. Sabe? Então, eu vivo como se Deus existisse, sabe? E você veja, no budismo a gente não tem muito essa questão se existe ou não existe, porque é até um nome que não é usado. A gente diz que tudo que é a natureza Buda, e Buda não é Deus. É bom que todo mundo entenda. Buda significa a pessoa que desperta. A capacidade da mente humana ter discernimento correto e ver o que é assim como é. A gente não fica projetando coisas em cima da mesa e achando que é isso e aquilo, é ver o que é como é. Então essa é a natureza Buda, que está presente da menor partícula ao maior espaço, que é o que você estava falando, que está em toda a possibilidade. Todas as possibilidades são a natureza Buda se manifestando. E nós também. Eu não estou fora.
Com certeza, não Não está estou fora. separado disso. Eu sou essa vida em movimento, em fluxo constante, se transformando o tempo todo. E agora eu faço escolhas. E conforme as escolhas que eu faço, que são um pouco pré-determinadas, e aí vem o Einstein, né? Tem uma pré-determinação, porque eu só poderia agir dessa forma por causa da educação que eu tive, da formação, etc. Mas existe um elemento, que vamos falar quântico, né? Que é aquela inesperada resposta que você pode dar a uma situação. Mas essa inesperada resposta pode mudar o fluxo da vida. O tempo inteiro, né? O tempo todo. É. Então a gente tem uma responsabilidade daquilo que a gente fala, como a gente se mexe e o que a gente pensa. E essa responsabilidade é até para a gente mesmo, né? É. Para um monte de coisa. É para tudo, para a nossa vida. É. O que está acontecendo no mundo, eu não tenho nada com isso. Tudo tem a ver conosco. Mas nós também somos pequeninos. O que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente estava no encontro interreligioso muito forte, todo mundo se reunia, nós vamos conseguir a paz mundial e não sei o quê, as torres de Nova York caíram. Eu estava indo para Juiz de Fora para dar uma palestra numa faculdade em Juiz de Fora sobre o que era o budismo e o que era o encontro interreligioso. Eu cheguei lá tão abatida que eu fiquei assim, não adianta. Nós estamos nos reunindo, pessoas de várias tradições diferentes, criamos um círculo de cooperação interreligioso em São Paulo. O pessoal levou para a Assembleia Legislativa que a gente ia analisar as leis que podiam ser criadas, se elas contemplavam esse universo multirreligioso, multiespiritual, e, de repente, as torres de Nova York são bombardeadas. Você fala, não está adiantando nada. Nós estamos fazendo um grande esforço, mas leva a nada. Olha lá, estão derrubando as torres, porque estão pensando contrários, Oriente e Ocidente estão em briga. E agora a gente vê a questão de Gaza, vê as guerras na África, no Congo, tantos países em guerra, tantas pessoas em guerra, e a gente fala, não, interreligioso, se nós nos dermos as mãos, nós interreligiosos vamos criar paz no mundo. Nós não vamos brigar entre nós. Mas será que eu sou capaz de levar isso às pessoas que vêm praticar comigo? Que elas podem estar lá no momento de meditação, num retiro, dizendo, não, monja, que legal, tive uma experiência mística, nós somos o todo e o todo está em mim. Legal. Agora, você vai brigar com seu vizinho? Você vai xingar ele? E quando ele te xingar, o que você faz? Você fica com raiva dele? Ou você vai tentar entender o que está acontecendo e capaz de mediar o conflito? Não é fácil mediar conflito. É bonito de dizer, mas é difícil, não é? Internos conosco, né? Com a nossa mente, os nossos pensamentos, as provocações que chegam até nós e com pessoas à nossa volta. Porque elas não são nós,